Boa tarde, telespectadores da Televisão Comunitária e Cultural de Pelotas. A direção-geral da TV tem Paulo Oliveira e Cris Simões. Trabalhos técnicos neste programa do Birinha. Apoio cultural. Supermercado Estrela, Avenida Pierre Machado, 1872, telefone 3222-4246. E também da Garagem Tavares, localizada na Andrade Neves, esquina Cassiano, com box mensal, diário e por hora. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 20 horas, e aos sábados, das 8h30 às 19 horas. Fruteira Mendes, localizada na 7 de setembro, esquina 15, e também na 7 de setembro, quase Osório, e ainda na General Neto, quase Andrade Neves, com produtos coloniais em geral. Estamos em nossos estúdios com a assessora de comunicação social da Associação dos Prefeitos da Zona Sul, Cariza Barros. Boa tarde, Cariza. Boa tarde, Odilon. É um grande prazer estar aqui neste programa que é emblemático. Nós estamos encerrando o ano de 2022, um ano de muito trabalho, um ano, mais uma vez, desafiador para as nossas prefeituras, um ano que eu tenho certeza que nós vamos conversar aqui neste bate-papo, né? Com certeza. Cariza, quantos municípios compõem a Associação da Zona Sul? Nós temos 22 prefeituras aqui da nossa região, compondo a Zona Sul. A Zona Sul é uma entidade apartidária, em que pese com um caráter fortemente político, mas depois de passadas as disputas, são deixadas de lado. Então, nós temos essas 22 prefeituras da nossa região sul que integram a Zona Sul, uma entidade com 58 anos de atuação. Cariza, são 22 municípios que integram a Associação dos Prefeitos da Zona Sul. Quais as principais demandas deste ano que está chegando ao final? Pois é, nós continuamos aí, como eu falava no início da nossa conversa, foi mesmo um ano desafiador para os nossos gestores municipais, porque foi um ano pós-pandemia, um ano em que houve uma escassez de recursos para os municípios, dos repasses de recursos em função destas políticas desenvolvidas no governo federal. Também um ano desafiador no que diz respeito aos relacionamentos, porque é um ano de eleições gerais no país, é um ano em que nós temos os trabalhos num período muito curto, então as pautas elas precisam tramitar nos primeiros meses do ano, e depois elas trancam muito, né? Os nossos municípios da região, nós trabalhamos aqui dentro da Zona Sul com pautas coletivas, Odilon, que são pautas estruturantes para a nossa Zona Sul e que elas vão impactar num todo. Por exemplo, nós temos como pauta na necessidade urgente de término das obras da duplicação da BR-116. A construção de um hospital-escola, aqui um projeto da Universidade Federal de Pelotas. Nós não temos uma sede do hospital, em que é um hospital 100% SUS, tão necessário e importante, não só para a implementação de todo o conhecimento das universidades, da área de saúde da nossa UFPEL, mas para o atendimento de uma população de quase 1 milhão de habitantes. Nós temos também a melhoria, a atração de investimentos e a melhoria a melhor produtividade desses investimentos, tanto no âmbito federal como no estadual. Essas pautas de saúde também, em função destes 2 anos anteriores, do período pandêmico, ficaram para trás muitos atendimentos que eles precisam andar, eles estão na fila e as pessoas precisam ser atendidas, e nós temos que dar esta agilidade. Esta é uma pauta, por exemplo, com o governo do estado. Outra pauta estruturante para a nossa região sul é, com certeza, a retomada de mais investimentos no Porto de Rio Grande, na cidade de Rio Grande,
que nós temos a certeza que ela é um município estratégico, com uma localização e uma logística privilegiada, e que o Porto já teve o seu glamour, o seu grande potencial, mas ainda é pujante e ainda pode muito. Então nós temos essa pauta, assim como na cidade de Rio Grande, por exemplo, a instalação daquela termoelétrica que poderia ser um divisor de águas, e ela ainda está travada, né? Então, essas são algumas das pautas que envolvem a Zona Sul. Em relação a pautas ainda um pouco menores, mas que também nos tiram o sono. Por exemplo, os acessos asfálticos. Nós temos ainda municípios que não têm um acesso asfáltico. Por exemplo, o município de Amaral Ferrador é um município, uma prefeitura que integra a Zona Sul, e você veja a dificuldade daquela população lá de Amaral Ferrador de acessar. Isto impacta em todos os nossos índices regionais. Por isso que também pautas menores, como são os acessos asfálticos a estes pequenos municípios, estou dando o exemplo de Amaral Ferrador, Pedras Altas é um outro município que ainda não está com a conclusão de seu acesso feita, nos impactam de forma profunda, porque a nossa região é uma região eminentemente, com uma economia eminentemente primária, que depende do escoamento da sua produção, né? Então, nós temos, são pautas desafiadoras que nos envolvem durante todo o ano de trabalho, e que elas, infelizmente, vêm se estendendo nesse ano de 2022. Algumas coisas andaram, mas outras, de fato, e nós temos que reconhecer aqui, num balanço anual, né, de que muito recurso ainda falta e pouco chegou, por exemplo, para a duplicação da BR-116. Esse programa tem o apoio cultural do Supermercado Estrela, na Avenida Pinheiro Machado, 1872, telefone 3222-4246. Garagem Tavares, localizada na Andrade Neves, esquina Cassiano. Box mensal, diário por hora. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 20 horas, e aos sábados, das 8h30 às 19 horas. Estacionamento Tavares. Tem o apoio cultural também do Grupo Mendes, com frutas em geral e produtos coloniais, localizado na 7 de setembro, quase 15, e também na 7 de setembro, quase Osório e ainda. Também na Andrade Neves, com a General Neto, Fruteira Mendes. Estamos conversando com a assessora de comunicação social da Associação dos Prefeitos da Zona Sul, Cariza Barros. Cariza, com relação à construção do pronto-socorro regional que atende toda a região também, como é que está o andamento? Pois é, nós fizemos nesse ano, no início desse ano, meados de abril, maio, a assinatura, né, dessa obra que libera os recursos, foi feito junto com o governo do estado, e agora, com a reeleição do governador Eduardo Leite, que foi justamente quem veio aqui até Pelotas fazer esta assinatura, nós temos, não é uma pauta que nos deixa com dor de cabeça, nós temos uma segurança de que isto vai ocorrer, né? E que nós estamos vendo alguma movimentação lá no prolongamento da Avenida Bento Gonçalves, onde será erguido este pronto-socorro. Então, nós estamos confiantes de que vão avançar estas obras e que nós teremos esse estabelecimento, que também é muito importante na medida que faz esse atendimento, essa triagem antes de passar para os hospitais, em função de que, óbvio que nosso entendimento é de não sobrecarregar tanto, não é, os hospitais de referência, para fazer um atendimento prévio, esses atendimentos emergenciais. Porque, na realidade, nem sempre os postos de saúde têm médicos, e quando é encaminhado para a central de regulação, nem sempre tem especialistas para atender a demanda. Verdade, e, consequentemente, com o pronto-socorro regional, vai dar mais a infraestrutura física, tanto para profissionais de saúde, quanto para pacientes. É muito importante esse hospital regional
esse pronto-socorro, até porque, na atual situação que se encontra o funcionamento, atendendo diversos municípios da Zona Sul, quer dizer que fica congestionado em várias vezes, dificultando não somente para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde. É verdade. Veja que no Hospital Escola da UFPEL, atualmente, vive uma crise bem importante, bem impactante. Estão sem anestesistas. Então, imagine o que isto impacta lá no fim, né, no global todo da prestação deste serviço. Então, entendemos que um pronto-socorro desafoga esse número imenso de pessoas que procuram as unidades de saúde. Esse mais um gargalo, né? Estamos conversando com a assessora de comunicação social da Associação dos Prefeitos da Zona Sul, Cariza Barros. Cariza, quem é o atual presidente e vice-presidente da entidade? Pois é, as nossas sucessões lá na Zona Sul são muito tranquilas, os mandatos da entidade ocorrem por 1 ano. Atualmente, o prefeito de Cerrito, Douglas Rodrigues da Silveira, é o nosso presidente. Ele assumiu o mandato em fevereiro de 2022 e se despede, então, em fevereiro próximo. Deverá assumir no lugar dele o prefeito de Chuí, Marco Antônio Vasques. Faz muito tempo, por sinal, que um prefeito do Chuí não assume a presidência da Zona Sul. Sempre os nossos presidentes, eles trabalham com uma meta, com um mote de gestão para que seja uma pauta perseguida, né, por excelência, não só por nós na equipe de trabalho, mas também influenciando, motivando as prefeituras. No ano, por exemplo, de 2021, nós trabalhamos o empreendedorismo. Então, era o prefeito de Canguçu, o Vinícius Pegoraro, coordenou essa pauta de incentivo ao empreendedorismo. Neste ano de 2022, elegemos a inovação, Odilon, para trabalharmos, porque nos parecia, claro que sim, é um tema que está em voga, é um tema em pauta, né? Mas às vezes parece muito distante, né, das nossas prefeituras, veja bem, nas pequenas comunidades, mas ela existe. Ela tanto existe que ontem, por exemplo, nós realizamos um grande evento reunindo 200 pessoas aqui em Pelotas para fazermos a outorga de um troféu de inovação às 22 prefeituras, porque fizemos um exercício, cada prefeito olhou para dentro da sua administração enxergando uma prática inovadora, né? E, mais do que isso, apontou um colaborador, um servidor ou um CC, um secretário que tenha contribuído, que tenha vestido a camiseta e implementado essa inovação. Então, nós vimos 22 exemplos interessantíssimos de inovação e parece que a inovação está muito longe de mim. Não. A inovação é qualquer coisa diferente que se faça, uma prática diferente e que melhore lá no seu resultado. E isso nós vimos ontem e ficou muito claro, e mais do que isso, ficou muito claro o talento que temos, a criatividade que temos aqui na região, né, que às vezes parece que elas estão restritas à academia, restritas aos centros de referências, aos centros de pesquisa, estudos, e não. A inovação que depende da criatividade, do talento, que depende da dedicação, ela está presente, né? E nós comprovamos isso ontem. Foi um evento muito gratificante que selou esse ano de 2022, este ano de muito trabalho da Zona Sul. Cariza, com relação às prioridades para o próximo ano, quais são? Nós temos que perseguir estas pautas que nós comentamos, discutimos anteriormente, porque elas são pautas recorrentes, infelizmente, e que, de fato, tiram o sono, o nosso sono, o sono dos nossos gestores, porque elas são essas pautas coletivas. Mas, nesse ano de 2023, nós temos outros desafios.
né? Que é o azeitamento das relações, mais uma vez, né? Então é um exercício que se faz em cada mandato novo. Nós falamos que esse ano de 2022 era desafiador em função das eleições, pois agora nós temos mais outro desafio: fazer esta proximidade entre os gestores municipais e o governo federal. Nós temos que fazer uma aproximação, bem como com o governo do estado, mesmo tendo um mandatário aqui da nossa região, mas é importante que se mantenha um bom relacionamento, uma boa proximidade, uma abertura de diálogo franco e aberto, para que ele também tenha olhos diferenciados aqui para a nossa região. E para que isto seja possível, nós vamos, obviamente, usar, né, os nossos representantes políticos, os nossos deputados. Então, nós temos deputados federais eleitos aqui pela região. Nós temos o Daniel Terstesiak, reeleito, o Alexandre Lindenmayer, um ex-prefeito, que nós temos a certeza de que, como ele conhece muito bem os problemas, os perrengues das prefeituras, será certamente muito sensível, mas ainda temos que sensibilizá-lo para que tenha olhos, de fato, para a nossa região sul. Temos o Afonso Ram, um deputado que vem tendo vários mandatos consecutivamente e que também é sempre uma peça muito importante em Brasília para nos representar. E aqui, não é, no governo do estado, na Assembleia Legislativa, nós, infelizmente, não elegemos deputados aqui de Pelotas, mas temos outros nomes para contarmos: o deputado Pedro Pereira, o deputado Zé Nunes. Nós elegemos também uma deputada em Bagé, que é a Adriana Lara, e esta bancada da região sul vai precisar trabalhar para justamente priorizar recursos, né? Porque muitas vezes nós vemos que outras regiões, isso não é choro, né? Mas é fato um pouco. Sim, eu também vejo assim, poxa, por que esse recurso foi lá para o norte? Por que que lá na Serra não existem municípios sem o asfaltamento, sem a ligação asfáltica? E aqui é tão recorrente esse problema. Então, assim um problema de pouca representatividade política e que, então, a nossa equipe, que é uma equipe super enxuta lá na Zona Sul, mas muito obstinada pela excelência, pela entrega aos prefeitos, nós temos que driblar essa adversidade, mostrando as carências e mostrando as respostas que a região pode dar, porque também esses investimentos, essa priorização de investimentos, ela também é merecedora de respostas, né? Então, nós temos que mostrar por que e o que faremos com esse investimento. Cariza, nós estamos chegando quase ao final do programa. Qual a mensagem que você deixa em nome da Associação dos Prefeitos da Zona Sul? Muito bem, eu quero aqui agradecer, primeiramente, Odilon, o teu espaço, reconhecer o teu apoio, a tua parceria com a Zona Sul, também, igualmente, a direção da TV Comunitária, e o nosso desejo é que seja um 2023 de realizações, seja um 2023 de prosperidade para a nossa região, né, que venham mais investimentos, que a gente consiga finalizar algumas das obras em andamento, e que seja um ano tranquilo, né? Porque imagine que nesses últimos 2 anos a gente não consegue parar de falar nisso, e eu mesma acho... já estou enjoada de falar, mas sim, foram os 2 anos anteriores foram de grandes cicatrizes, né? Onde a gente não conseguiu o mínimo, que era uma interação social. Então, nós desejamos tranquilidade e saúde, isto sim. Muito obrigado, então, pela sua participação, Cariza. Obrigada. E transmita aos integrantes da Associação dos Prefeitos da Zona Sul um feliz ano novo com muito sucesso. Muito obrigada, igualmente, a todos os telespectadores aqui da TV Comunitária. Foi um grande prazer estar aqui.
Obrigado. Tivemos a participação da assessora de comunicação social da Associação dos Prefeitos da Zona Sul, Cariza Barros. Tenham todos um feliz ano novo, na certeza de estarmos sempre contribuindo para uma sociedade mais certa, justa e perfeita.